Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo, olha, pelo menos essa parte, estou aqui de cara limpa, sem maquiagem nenhuma, porque a princípio minha intenção desse vídeo é gravar somente o tour pelo estúdio, mas eu pensei que não faz sentido eu mostrar como ele tá agora sem falar como ele surgiu. Então eu vim falar um pouquinho pra vocês de como começou o estúdio Eduarda Ivo, tá? Como eu já devo ter falado em vídeos mais antigos, eu comecei a maquiar em 2018, né? E comecei só com a vontade mesmo. Comecei maquiando no meu quarto, numa cadeira de balanço, e como eu não tinha penteadeira, eu tinha uma mesinha de estudos, então eu colocava minhas maquiagens lá. Eu vou até, no decorrer do vídeo, deixando algumas fotos e vídeos aqui do tempo que eu já registrava. Eu não registrava muito, até porque o Instagram ainda não era uma ferramenta tão forte de divulgação. Mas eu já tinha, assim, algumas fotos e alguns vídeos, e inclusive eu tenho um vídeo da primeira vez que eu comprei alguns produtos, então eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. E isso era tudo que eu tinha. Então, o estúdio Eduarda Ivo começou no meu quarto, na minha casa mesmo, onde dividia com minha cama, com meu guarda-roupa, era tudo uma coisa só, até porque não tinha outro cômodo aqui que eu pudesse fazer isso. Então, como eu tinha muita vontade, que é o que eu sempre digo, você tendo a vontade, você chega em qualquer canto. Então, começou no meu quarto mesmo, a minha penteadeira era a minha escrivaninha, não era uma escrivaninha, né? Era somente uma tábua de madeira pregada na parede, que era onde eu estudava, então eu colocava minhas maquiagens ali. Quando eu tinha atendimento, né? Quando não, elas ficavam guardadas na gaveta do meu guarda-roupa. Na minha casa tem 3 quartos, então quando eu comecei a maquiar, tinha o meu quarto, o quarto da minha mãe, e o terceiro quarto era o quarto de costura dela. Então, com o tempo, né, eu já falei que eu comprei uma cadeira usada e a coisa foi ficando mais séria. Meus pais foram vendo que realmente poderia ser uma fonte de renda pra mim. O muro da minha casa ele é bem grande, só que a rua de trás já é um pouco mais esquisita, então a gente tinha medo de colocar, tipo, abrindo pra lá e um dia que eu fosse atender até tarde se tornaria perigoso, sabe? Então, por isso que a gente ficou, olha, isso e o tempo, pensando que seria esse espaço. Então, por fim, a gente decidiu que o terceiro quarto, que inclusive hoje é o meu estúdio, no tempo era o quarto de costura da minha mãe, a gente ia dividir esse quarto com uma parede de gesso, que ficaria um espacinho para ela e um espacinho para mim. E assim a gente fez, abriu a porta do estúdio para a área e permaneceu a porta do quarto de costura para dentro de casa. Então se formou o segundo estúdio Eduarda Ivo. Minha gente, eu era realizada. Aos poucos vou soltando fotos aqui de como ficou. Eu mandei fazer uma porta de vidro, que hoje é a porta de vidro, só que é para o lado de fora, né? Eu só coloquei de canto quando a gente fez a outra reforma. Aí fiz essa porta de vidro aberta para a área. Coloquei, né, tudo que eu tinha, que era só a penteadeira e a cadeira. E, minha gente, ficou tão lindo, sério, aquilo pra mim era tudo. Mandei fazer um espelho, que hoje em dia eu ainda uso ele aqui no estúdio, coloquei na parede, pintei todas as paredes de branco, mandei fazer uns quadrozinhos e personalizei esse estúdio. Era muito pequeno, que hoje em dia eu olho aqui e eu digo, meu Deus, como é que a gente ficou num espaço tão pequeno por tanto tempo? Até que no início de 2021, se eu não me engano, eu comecei a não somente fazer maquiagem, como também design de sobrancelhas e fazer unhas. Então, o espaço era um pouco inviável porque, tipo, eu só tinha espaço para fazer um serviço. Se eu fosse fazer uma maquiagem, a cadeira estava posicionada. Agora, se fosse fazer unha, eu tinha que tirar a cadeira para a área, colocar a mesinha das unhas e as 2 cadeiras. Então, com o tempo, não é que se tornou inviável, mas que se eu tivesse um espaço maior, eu conseguiria atender mais clientes, conseguiria faturar mais. Então, foi se tornando essa a necessidade. E também outra coisa, quando as clientes chegavam, elas ficavam esperando na área. Então, às vezes, tinha muito movimento aqui em casa e, tipo, a cliente ficava lá sozinha e aquilo me incomodava um pouco. Então, eu sentia a necessidade de ter um canto para a cliente se sentir confortável enquanto esperava. E por isso surgiu a necessidade. Aí começa outro dilema,
pra gente decidir como faria, porque, tipo, a gente poderia derrubar a parede, que foi o que a gente fez, e eu ficar com o quarto inteiro, só que onde a gente ia colocar as máquinas de costura da minha mãe. Então, estava se aproximando a festa de outubro, que é a festa do padroeiro daqui, tem muitos atendimentos, muito mesmo, é o mês em que eu mais tenho atendimentos, porque tem muita festa. Aí estava chegando outubro, e serei eu, pai e mãe, decidindo o que faria, né? Aí a gente estava arquitetando, pensando em mil e uma coisa e não dava certo. Aí, por fim, chegamos à decisão de que iríamos derrubar a parede de gesso, deixar o quarto inteiro para ser o estúdio, e o combinado é fazer um quarto de costura para minha mãe lá no muro. Só que como a festa de outubro já estava se aproximando, inclusive foi uma loucura muito grande minha fazer essa reforma na semana da festa, porque foi uma correria. Eu limpava tudo, aí um pedreiro vinha e derrubava um negócio, abria uma porta, aí eu tinha um cliente 1 hora depois, aí eu limpava tudo de novo, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí, como a festa estava se aproximando, a gente derrubou a parede e colocou as máquinas de costura de mãe na sala. Ficou um pouquinho bagunçado, um pouquinho apertado, mas é só por enquanto a gente não faz o quarto de costura dela no muro. Aí pronto, aí começou a saga do terceiro estúdio Eduarda Ive, que é o que a gente tem hoje, só que eu já mudei muita coisa, porque era um quarto, querendo ou não, era um quarto de pessoas dormirem, então tinha muita coisa de um quarto, tinha torno nas paredes. Como era o quarto de costura de mãe antes, a instalação de tomadas era feita para costura, né? Para colocar as máquinas de costura, então eu tive que mudar tudo. Só que tudo isso eu fui fazendo aos poucos. De outubro para cá, a gente tá em janeiro agora, e agora tá quase finalizado, sabe? Faltam só 2 coisas que eu ainda quero fazer aqui dentro, e na hora, quando eu for mostrar, fazer o tour, eu vou dizendo a vocês o que eu ainda pretendo fazer. Aí, sim, a primeira coisa que a gente fez foi abrir a porta pra fora, que era o que eu queria, porque meu sonho é fazer uma fachada, né, com o nome do estúdio e tal. Esse é o próximo passo, depois que eu terminar aqui dentro. E foi esse o passo a passo até chegar onde a gente tá hoje. E eu sinto muito orgulho dessa trajetória, porque é muito difícil você começar uma coisa do zero, sem muita gente acreditando em você. Nem eu mesma acreditava que eu ia muito longe, né? Porque na época eu só tinha 16 anos, então as pessoas não dão muita credibilidade, né? Pra quando a gente é novo e é um prestador de serviço, enfim. Mas com o tempo, as coisas foram dando cada vez mais certo, e hoje em dia eu consegui fazer o meu nome. E tamo aí, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estúdio e meus próximos passos, como é que se diz? Minhas próximas expectativas pra aqui dentro. Então vamos lá, né? Essa aqui é a atual fachada, vocês podem ver que é do ladinho do portão da minha casa. E ela não vai ficar assim, certo? Tá assim porque eu ainda não terminei o que eu quero fazer dentro, então somente depois que eu terminar é que eu vou fazer a fachada. Eu pretendo colocar aquela cerâmica marmorizada em toda a frente da casa, não só no estúdio. Só que eu quero fazer um isolado de tijolo, não sei se vocês vão conseguir entender. Mas para isolar o estúdio, sabe? E fazer a minha logomarca no acrílico espelhado, dourado, para colocar em cima da porta. Então, esses são os meus planos. E também colocar um vaso com uma planta ali, principalmente porque o ar-condicionado, quando tá ligado, fica pingando água, e quando passa muito tempo ligado, acumula muita água. Então, eu quero colocar uma planta ali logo abaixo da unidade condensadora do ar-condicionado. Então, entrando aqui, como vocês podem ver, não é um espaço muito grande, mas é o suficiente para mim fazer os meus atendimentos. E eu vou mostrar para vocês detalhadamente cada parede, porque cada parede tem a composição de algumas coisas que eu coloquei ou que eu ainda vou colocar. Nessa parede, que é a parede da porta, tem a cortina que fica cobrindo, olha eu aí. Tem a cortina que fica cobrindo o portão de aço que eu fecho quando eu termino os atendimentos. Então, nessa parede eu não vou mexer mais, certo? Eu pretendo deixar ela do jeito que ela tá, porque já tem ali o ar-condicionado, já tem esse espelho, então eu acho que já tem muita informação. Então, eu vou deixar somente essa cortina que eu pretendo trocar futuramente.
e o espelho mesmo. Pode ser que futuramente eu mude de ideia, mas no momento é isso. Aqui fica meus equipamentos de iluminação, o tripé, eu deixo sempre nesse cantinho para não correr o risco de bater ou quebrar, enfim, é isso. Nessa parede, esses são os meus planos por enquanto. Já nessa parede, os meus planos são outros. Eu pretendo pintar ela de cinza. Eu só ainda não escolhi o tom exato do cinza que eu vou usar, mas quero pintar ela de cinza já para ser um fundo de foto. Que, como a gente sabe, o cinza é uma ótima opção de fundo de foto de maquiagem. Essa cortina aí é porque é a porta que dá para dentro da minha casa, que no caso era a porta do quarto de costura, né? E eu permaneci ela. Então, pretendo pintar ela de cinza e colocar 2 quadros grandes, que eu ainda não escolhi, mas quero que tenha a moldura dourada e alguma coisa que tenha rosa no quadro. Mas, no entanto, é isso. Nessa parede eu quero fazer somente uma mudança, que é colocar o revestimento 3D nela. Então, vou colocar até uma foto para vocês verem como eu quero que fique. E deixar as cadeiras aí mesmo, que é onde minhas clientes esperam. Então, quero que fique dessa forma aí da foto. E por fim, essa é a última parede, é onde tem minha bancada com todos os meus produtos e objetos de atendimento. Nessa primeira parte eu deixo somente os utensílios de design de sobrancelhas, que é a termoceira, os produtos de limpeza da pele, enfim, nessa parte é somente de sobrancelhas. No meio da bancada são coisas de maquiagem, onde tem pincel, tem produto dentro de algumas caixinhas. E já perto da parede são coisas de unhas, então tem a estufa onde eu esterilizo os materiais, os esmaltes, que eu ainda não comprei o expositor de esmaltes, mas eu pretendo colocar nessa parede também, ali entre a cortina e o espelho. Se vocês quiserem, eu posso trazer um tour pelas gavetas da bancada, que é onde eu guardo a maioria dos produtos, que aí em cima eu deixo somente alguns, enquanto eu não tenho atendimento de maquiagem, eu deixo somente pincéis e produtos de pele. E eu trago, é só vocês comentarem aqui. E por fim, essa é a minha cadeira de atendimentos. Eu faço sobrancelha, maquiagem, faço até a unha do pé nela, porque ela reclina e é hidráulica também. E espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal e até a próxima.